boa noite a todos. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo hoje com uma super live intitulada Pobreza, Espelho Invertido de uma Sociedade, com a doutora Marta Cerruti. Eu vou agora enviar o convite para Marta. Primeiro quero te agradecer imensamente. O teu texto é uma pérola, e ainda mais agora próximo às eleições. Ele cumpre uma função muito importante, muito importante. Pessoal, a live de hoje é o artigo da Marta Cerruti, que compõe um livro Psicanálise, Clínica e Cultura, organizado por mim, Rosa Mariotto e Marco Antônio Coutinho Jorge do Rio. O título da live de hoje é o título do artigo da Marta, Pobreza, Espelho Invertido de uma Sociedade. Deixa eu só apresentar rapidamente. A Marta é psicóloga psicanalista, doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do Laboratório de Psicanálise Política e Sociedade do IPUSP, lá junto com a Mira, com o Gabi, né, o Gabriel Binkowski, e membro e professora do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto SEDES Sapien. Marta, começo com uma pergunta. Primeiro, que o teu texto, ele lembra muito o que se passou e que se instituiu a partir do que no Brasil foi nomeado a Liga Brasileira de Higiene Mental, 32, né, que instituiu uma certa classificação, né, dos incluídos e dos excluídos, né, numa sociedade que tem uma história marcada, primeiro, pela morte de índios, porque, na verdade, os nativos do Brasil não são os europeus, são os indígenas, que foram dizimados e seguem sendo dizimados, que me parece um tema super atual. Assim como os negros, que foram trazidos da África e foram escravizados. Quando se assina a Lei Áurea no Brasil? Essa população de negros, de pardos, né, obviamente, vão parar na rua, nas ruas, e os doutos, vão investigar. E é interessante que eles chegam numa conclusão importante, que é qual? Né? Quem que está na rua roubando, pedindo esmola, cometendo crime? Os negros. Logo, eles devem ter alguma patologia, portanto, ali começa a criação dos primeiros hospícios no Brasil, assim como, de um lado, então, duas marcas fundamentais: a patologização dessa população excluída, que fica à margem de uma sociedade, assim como a criminalização. Mas o teu artigo, ele é pontualíssimo, ele é maravilhoso, porque ele vai trazer o modo como isso segue se colocando nos dias atuais. Queria escutar um pouco sobre como é que foi a ideia, né? E aí é bonito porque na segunda, eu leio um parágrafo, eu acho que é inspirador para a gente começar o bate-papo. Habitando esse limbo, a pobreza fica alojada em um não lugar nas relações sociais. É preciso lembrar, quem são os pobres no Brasil? Os negros, fundamentalmente. Em um lugar nas relações sociais, e nelas são projetadas todas as nossas incompetências para o cumprimento de um projeto moderno. Porque é bonito que a Marta, no início do texto dela, vai falar um pouco, né, de uma sociedade que cultiva uma imagem cindida de si. E é super interessante, eu quero escutar sobre isso. Tal como um entrave que encena de forma trágica o avesso do Brasil que se pretende moderno, a pobreza, olha que lindo, deve ser educada, tutelada e vigiada. Que é o que a gente vê, né, o que acontece com as famílias pobres, enfim, né? Por não ocuparem um cenário no qual sejam um elemento de análise crítica, aos pobres é aplicada a gestão, eu achei lindo que você coloca, a gestão filantrópica da pobreza. A eles é ofertada assistência social, a pobreza se transforma em carência, e abordá-la não é instituir aos pobres a justa cidadania, mas minimizar a sua penúria. É interessante, né? Quase como se estivesse fazendo um favor para eles.
Vai lá, com você a palavra, Marta. Então, Michele, bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite, né? Obrigada pela live. Acho que é sempre um prazer, né? Quer dizer, apesar de um tema árduo, sofrido, é uma paixão, né? Então, acho que seria interessante até quando você porque a tua pergunta é bastante ampla, né? Quer dizer, acho que ela também esbarra um pouco, né? De como eu fui elaborando tudo isso, né? E como é que esse pensamento foi se desenvolvendo para mim. Acho que, sobretudo, a partir eu sempre, entre a minha prática como psicanalista no consultório, tive sempre paralelo, né? Uma militância, né? Quer dizer, sempre com digamos, essas duas paixões que elas não têm uma relação tranquila, né? Não é tranquilo, muitas vezes, para um psicanalista poder se assumir nesse lugar de militante, sobretudo frente à própria comunidade psicanalítica, né? Claro. Então, eu vinha de uma coisa de trabalhar em consultório, mas sempre muito ligada a trabalho, seja nos operadores públicos... Só te lembrar, não é um corte, tá? Na live com o Gabriel Binkowski, ele tomou algo importantíssimo. Na França, quando teve um projeto de lei sobre a adoção de crianças por casais homossexuais, os psicanalistas foram os primeiros a se posicionarem contrários, defendendo uma normalidade familiar. Isso que eu acho que é importante, porque com isso que você diz, não é fácil assumir um lugar de militância, é também fazer furo num certo discurso, num certo imaginário dentro da própria psicanálise. Claro, né, em que o sujeito assume esse lugar, né, quer dizer, de uma certa neutralidade, é um sujeito sem cor, sem história, né, ele é pura estrutura, né, ou ele é puro, enfim. E para mim nada mais antifreudiano, né, quer dizer, porque quando você coloca nesses termos de uma certa normatividade com relação a formas de vida, toda a subversão da psicanálise cai por terra, né? Quer dizer, todo o campo pulsional e tudo aquilo que o Freud é capaz de apresentar para a gente, né? Como campo de possibilidades para entender os diversos percursos possíveis de um sujeito, quando você trata a partir de um certo familiarismo, de uma certa normatividade, toda a subversão que o Freud provoca é abafada. A gente está, né? Quer dizer, sistematicamente o polimorfo perverso é colocado lá, né, bem no fundo. Mas, enfim, retomando um pouco, foi no laboratório com a Miriam, de Psicanálise e Sociedade, que eu encontrei um lugar possível para essa interlocução, né? E acho que isso, né, que eu desenvolvi nesse trabalho... Marta, como é que você entrou? O que te faz entrar no laboratório, que eu acho que é um ponto importante, e sobre o que você versa na tua tese? Tá, olha, eu entrei no laboratório, eu trabalhava já há alguns anos numa ONG com mulheres vítimas de violência e ouvia em algumas, enfim, das entidades formadoras, de alguns psicanalistas, que o que eu fazia na ONG não era psicanálise, né? Que era uma outra coisa. Uau. Então era muito difícil poder, né, encontrar interlocução até para poder formalizar aquilo que eu fazia, né, junto a essas mulheres que estavam vivendo uma situação de humilhação, de violência física, de uma precariedade, de uma vulnerabilidade extrema. Chegava a ser aqueles lares que elas ficam isoladas ou não? Ou era só uma ONG? Não, era só uma ONG que tinha um convênio com na época, Procuradoria, depois mudou para a Defensoria do Estado, né? Tá. E eu trabalhava então com essas mulheres. E eu tinha, assim, muita necessidade, pelo sofrimento que isso tudo traz, pela angústia de estar diante desse fenômeno, de formalizar isso, né? E de poder fazer conversar. E foi no laboratório que eu encontrei esse lugar possível para eu desenvolver, então, o meu pensamento a partir daí, né? E aí o meu mestrado é um pouco uma interrogação sobre a posição da vitimação de mulheres pelas políticas públicas, que ao mesmo tempo que o feminismo, que é uma emancipação dessas mulheres, vai recolocá-las de novo nessa situação de vítima, e o quanto isso faz com que, de novo, você tenha uma perversão desse circuito pulsional, né? Quer dizer, então,
E aí é a primeira vez que eu posso, então, fazer uma articulação entre aquilo que é da ordem de um discurso social e aquilo que é da ordem e da estrutura de um sujeito, né? Quer dizer, como é que isso conversa e qual o efeito, né, que um discurso como esse tem na vida das mulheres, né? Claro. Enfim, esse foi o meu mestrado e foi a primeira vez que eu pude, então, né, quer dizer, formalizar essa ideia, né, do... O que você conclui ali, ou que discussão que você chega ali, rapidamente, assim, que me parece ter um fio comum aí com o teu artigo, tá? Por isso que eu tô perguntando. Sim. Eu acho que o artigo é um pouco, vai dividindo, tanto isso quanto o meu doutorado, né, que são pensamentos que eu vou desenvolvendo a partir daí, e sobretudo na questão da violência, que sempre foi um campo em que eu atuei, porque depois o meu doutorado é a partir de um trabalho no Capão Redondo, com jovens em conflito com a lei, né, enfim, então, acho que sempre essa presença da violência, qual a resposta que a psicanálise pode dar para a violência, né, e que tipo de metodologia, né, a gente pode desenvolver para minorar, né, enfim, essas questões. No trabalho, eu defendo um pouco, e também a partir da minha experiência, a ideia de que a questão da violência entre homens e mulheres, não que a perversão não exista, ela existe, né? E eu vi ela muito de perto, né? Eu cheguei a ver, assim, lembro de uma mulher que eu atendi que foi escalpelada pelo companheiro, né? Uma coisa assim, de uma violência absurda, ou de uma companheira de um policial que introduziu o cacetete nela na frente do filho de 1 ano e meio, né? Então, eu não vou negar que isso efetivamente exista, né? Mas eu vou interrogar que, assim, por que a lei é formulada a partir da perversão, né? Sendo que isso não é, no mais das vezes, não é o que a gente encontra no corriqueiro. Posso fazer uma lembrança importante, já que ontem foi o Dia das Crianças? O Dia das Crianças é comemorado ontem porque, nesse dia, um menino em Graxate, de 11 anos, antes do Código de Menores, foi preso numa cela no Rio de Janeiro e foi estuprado por 20 homens. Durante semanas, ele é encontrado entre a vida e a morte e levado para a Santa Casa de Misericórdia. E isso causa uma comoção nacional entre os médicos, que acionam juristas. E aí, a partir dessa data, que foi data de ontem, que é comemorado o Dia das Crianças, que se institui no Brasil o primeiro Código de Menores. Interessante que essa marca da história foi apagada. O Dia das Crianças é comemorado com um dia feliz. O Dia das Crianças é o dia do estupro do menino negro durante dias a fio por 20 homens dentro de uma cela. Isso é o Dia das Crianças. E cadê a história? É um contrabando de memória, né? Quer dizer, que eu acho que é o que a gente está padecendo até hoje, né? Nesse país. Enfim, mesmo se você for pensar o que é o Dia das Mulheres também, né? Enfim, é a marca de uma violência extrema contra as mulheres, né? Enfim, e o fato é que o que eu vou defendendo ali é um trabalho que eu desenvolvi na ONG, né? É um trabalho junto aos agressores também, né? Quer dizer, fazer um trabalho, enfim, tanto com homens quanto mulheres, para poder criar ferramentas possíveis para lidar com uma situação tão deletéria, né? E isso tem resultados. Quando se implanta isso na ONG, isso vem a partir de uma perspectiva da psicanálise, a gente tem resultados muito bons, né? Então, a partir daí também, isso me mobiliza a dizer, bom, tem algo aqui que tem que ser mais bem estudado, que inclusive está numa crítica aos mecanismos protetivos que são criados para a própria mulher, né? A gente tem que interrogar um pouco isso. Tentativa que foi feita pela Lei Maria da Penha, enfim, acho que tem algum movimento que vai crescendo nesse sentido. E inclusive o uso perverso de algumas mulheres que passam a fazer da Lei Maria da Penha para se vingarem dos seus maridos. Sim. Percebe e aí percebe que é um uso perverso que é um tiro no pé, né? Porque algo que foi criado para proteger a mulher acaba sendo banalizado por elas mesmas. Exato. Então é um pouco nesse sentido que eu vou argumentando, né? Quer dizer, quais são os efeitos de uma política pública
nas instâncias de um sujeito, né? E como é que a gente pensa, não dá para pensar essas formulações a partir de uma cena, né? Mas tendo em vista o que é um sujeito, né? Quer dizer, o que diz de um sujeito e com que estrutura a gente está conversando, né? É mais ou menos essa a ideia, que depois também vai, né, para o meu doutorado, que, como eu disse, é um trabalho com os meninos que estão jovens em conflito com a lei. Eu acompanho ali um projeto de justiça restaurativa como pesquisadora. Você ainda acompanha atualmente? Não acompanho mais. Eu começo a acompanhar esse projeto e vou vendo uma coisa que se reproduz sistematicamente. Uma metodologia que vem desde o Canadá, desde a Bélgica, que está sendo aplicada nas periferias de São Paulo, que não conversam em nada com o território, não entendem nada do território, não particularizam para nada. E mais ainda, é uma formação oferecida para os educadores, para os socioeducadores ali da região, com um desprezo solene por todo o trabalho que eles vinham desenvolvendo até então. Era como se assim, até aqui vocês nunca foram iluminados, né? Agora a gente vai trazer à luz, desde essa metodologia sempre estrangeira, eurocêntrica, que não entende absolutamente nada daquele território. Agora, Marta, só um adendo nisso, é muito importante você estar fazendo, porque a adequação desses sujeitos a um certo ideal, a um certo modelo de trabalho, é quase como assassinar qualquer possibilidade de um trabalho que se inscreva a partir do que é possível colocado na realidade dos educadores e dos adolescentes atendidos. Claro, né? Porque são coisas que não conversam em nada com usos, costumes, formas de vida, né? Uma coisa literalmente uma coisa estrangeira, e de novo com essa missão civilizadora que sempre vai olhar para as coisas que acontecem na periferia, ou mesmo para a violência entre homens e mulheres, como signos da barbárie, né? Então isso tudo tem que ser educado. Mesmo se você for ver a perspectiva feminista mais radical da conscientização das mulheres, não tem dado nada, né? Quer dizer, tornar toda mulher uma feminista a partir de uma conscientização sobre a opressão não leva em conta que, assim, a mulher vive múltiplos espelhamentos e contrastes, né? E a categoria da opressão não pode ser tratada de uma forma tão homogênea, né? Mas tem essa tendência a uma certa homogeneização. Sim, mas é interessante que transforma as próprias mulheres opressoras das outras mulheres, dentro dessa lógica do modelo. Sim, né? Sim, e que é um pouco isso que você vai vendo de novo, né, na implantação de uma política pública que não tem em conta, né, quer dizer, os sujeitos que ali habitam. E um dia eu estou ali assistindo, né, uma das formações que eram dadas, né, por psicanalistas para socioeducadoras, com esse incômodo, né, e, bom, do que elas estão falando aqui, com quem elas estão falando, né, e passa um menino que tem uma camiseta que está escrito Cine Favela. E eu perguntei para ele, falei, o que é isso? Aí ele disse, o Cine Favela é o Escadão, que tem o filme, que não sei o quê. E a partir do contato com esse menino, se discutir num universo, para mim, da periferia, que eu conhecia como fã, digamos assim, né? Porque eu era muito fã do Mano Brown. Eu sempre fui muito fã dos Racionais, né? Eu achava que eles tinham uma linguagem, né, uma forma de poder trabalhar. Eu colocava assim, bom, era Chico Buarque da música de protesto, ok, agora a gente está aqui nesse lugar, né? O que a gente tem que ouvir é Racionais, porque, de alguma forma, o protesto hoje está neste lugar. Eu entendia um pouco isso, mas muito dentro de uma perspectiva formativa minha da música de protesto, né? Sabe que eu lembrei do artigo da Maria Rita Kel que está no livro Função Fraterna? Ela tem um artigo muito lindo sobre os Racionais. Muito lindo, né? Muito lindo. Ela também é bem fã do Mano Brown. E a partir do contato com esse menino, eu começo a conhecer todas as oficinas de hip hop, as oficinas de grafite, começo a ver uma série de produções da periferia incríveis,
né, assim, e digo, bom, por que que as políticas públicas não vêm conversar aqui, né? Porque nesse lugar tem muita potência, né? Esse lugar é lugar de potência. Claro. E aí o doutorado que eu vou desenvolver é em cima da lírica do Mano Brown. Eu pego as letras dele, né, e vou analisando como ali, né, quer dizer, ele tem um retrato que se contrapõe à barbárie, né, e que mostra, quer dizer, uma vida e uma ética possível nas margens de uma cidade, né, que é considerada completamente relegada à barbárie, enfim, né. E para isso tudo, então, para trabalhar no doutorado, eu vou começando a entender um pouco esse imaginário da pobreza, né? Quer dizer, eu vou começando a pesquisar isso, eu vou começando a pegar textos de toda a parte da construção de São Paulo, da divisão. Quem me ajuda muito é a Raquel Ronick, a Teresa Caldeira, né, quer dizer, que fazem todos esses estudos da divisão da cidade, o que que isso significa, você dividir uma cidade do lado de cá, porque o tempo todo, né, o Mano Brown está falando do lado de cá e do lado de lá da ponte, mas mostrando que, bom, os anseios, as fantasias, né, quer dizer, tem a história do menino de 11 anos que rouba uma arma no Natal para poder ter um presente de Papai Noel, que tem um anseio, uma aspiração tão semelhante quanto a do menino que vive do outro lado da ponte, né? Quer dizer, então ele vai fazendo, ele não propõe uma conciliação, né? Que acho que isso que é interessante, ele não está ali para ser um conciliador, ele está para mostrar uma certa positividade nessa vida que é sempre relegada à barbárie, né? Quer dizer, então a pobreza sempre colocada nesse lugar de... Para contribuir com a discussão, eu lembro que na época que eu fiz meu doutorado em Paris, uma parte dele, uma colega que era orientanda do Paulo Endo, foi fazer o doutorado dela em Londres. E a tese do doutorado dela sobre a questão da violência da polícia. E ela traz um dado estarrecedor. A polícia mais violenta do mundo é a polícia de São Paulo. Mas é mesmo. Não, ela traz esse dado. E ela vai fazer essa discussão. E é interessante porque se coloca uma pergunta. Que esses policiais vieram das margens. Porque eu acho que tem uma questão importantíssima que também vai tocar na questão depois das políticas públicas e das próprias eleições. Que agora que a gente vai ter. Interessante, né? Porque eu acho que a pergunta é, né? Por que será, né, que esse policial que vem do mesmo lugar desse sujeito que está nas margens, ele se torna o maior opressor desse sujeito? Pode seguir, Marta, é só uma lembrança que me veio agora, porque acho que é um dado importante. Sim, porque acho que tem toda a questão que a gente pode entender do sujeito, mas acho que tem essa questão de que a gente tem uma tradição de polícia, o próprio nome diz, polícia militar. Lembra do livro do Dom Zelot, A Polícia das Famílias? Sim. Né? Que a tutelagem acaba sendo um braço da polícia para vigiar essas crianças, né, que estão abrigadas por estarem fora de uma certa normatividade familiarista, né? E que está sempre nesse lugar. E aí, bom, você tem... porque a questão da lei... ela, quando você me fala, né, dos policiais, ela é de uma porosidade extrema, né? Tem um intercâmbio disso, né, em que o representante da lei é aquele que trabalha na exceção, né? E aquele, então fica que é o que dá margem para a barbárie, né? Com certeza, né? Claro, porque é um estado de exceção desde sempre, né? Claro. E o próprio fato de você ter uma polícia que não está alinhada com os direitos humanos, mas se coloca como polícia militar, você está falando de um estado de guerra. Um estado de guerra implica, né, em que você está tendo que eliminar uma determinada parte da população o tempo todo, né? Quer dizer, então você vive essa cisão, um pouco que você falou, né, de retomar a ideia, né, e que foi muito precioso quando eu encontrei nesse artigo do Freud, né, quer dizer, a cisão como um mecanismo mesmo estruturante do próprio ego, de pensar, bom, as duas correntes mentais, né? Quer dizer, essa coisa de você trabalhar com uma ideia, e isso vem muito
acho que sobretudo das tradições do Roberto Schwartz, Marilena Chaui, Antônio Cândido, Alfredo Bozzi, né, que eu acho que são intelectuais que têm que ser muito lidos. Hélio Pellegrino, que achei bonito, você retomeu ele. Hélio Pellegrino, que eu acho que é alguém que também conversava muito, né, com essas metodologias de poder entender esse laço social no Brasil. E realmente, para mim, assim, um encontro com o Antônio Cândido e com Bozzi foi nossa, uma grata surpresa, porque enquanto a gente fica procurando metodologias ou possibilidades de entendimento, quando você vê Mas tá fala aqui, um pouquinho, vizinho. Marta, para quem está escutando, porque às vezes pessoas de outras áreas acompanham as lives, tá? Conta um pouquinho o que você encontrou nesses autores, que para ti foi fundamental, assim. O que foi fundamental para mim foi, primeiro, essa ideia, né, de que existe essa cisão entre um projeto moderno, né, um Brasil que se pretende moderno, e que para isso tem que eliminar um certo arcaísmo a partir de uma certa política higienista, que é um pouco que você retoma, né, inclusive, que é categorizar aqueles que podem entrar no projeto e aqueles que têm que estar de fora. Eu lembrei do Casagrande e Senzala, meu. E Raízes do Brasil, que são duas obras fundamentais que vão tratar disso também. Sim, e o Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque é muito, muito claro, né? Com a simples cordialidade não se constroem bons princípios, né? Essa ideia do homem cordial, da doce e alegre mestiçagem, né? Como uma forma de alienação de uma certa democracia racial. Sabe por que eu lembrei da Liga Brasileira de Higiene Mental? Que eu li uma parte do teu artigo. Gente, o artigo dela é fenomenal, tá? É incrível. Sério, Marta. É imprescindível. Se reúne uma série de leituras importantíssimas. Mas eu lembrei da frase, quando você vai falar da questão do higienista, eu lembro da frase, eu sou pobre, mas sou limpinho. Exato. Que é um pouco, e é interessante, ontem estava conversando com um colega na academia e ele me conta algo muito importante. O quanto nesse projeto, né, de filantrópico em relação à pobreza, que é interessante, né? Que na verdade é muito mais uma promoção de quem faz do que uma assistência, do que uma de fato, porque na verdade não tira o sujeito dessa condição, né? Desse projeto, a gente vai lá dar banho nos pobres, dar comida, tá, e aí? Aí o cara volta pra rua e aí o que acontece? Percebe que é uma coisa que serve muito mais para manter um status quo do que para fazer uma intervenção, meu. Sim. É uma coisa, né, e que obedece a essa ideia da cordialidade, obedece a essa ideia da doce e alegre mestiçagem, da democracia racial, né, que são todas formas de alienação e de sequestro de memória, né, a que a gente vem sendo sistematicamente exposto, né? O Brasil é um país que tem uma memória contrabandeada, sequestrada sistematicamente, né? Quando você lembra do Dia das Crianças, do Dia das Mulheres, o fato de você ter uma polícia militar com esse nome militar, com a história que a gente tem, uma militarização de polícias, como se isso, né, não tivesse nenhum efeito, né? Enfim, então, dentro dessa perspectiva, eu fui encontrar no Schwartz, no Cândido, no Bozzi, retomando um pouco, né, essa ideia de que a pobreza é um acidente de paisagem, ela não pode ser tomada como uma categoria de análise. Uma vez que ela não entra como categoria de análise, ela tem que ser eliminada. Ela não está aqui para me interrogar, né? Ela não está aqui para expor as minhas contradições e que a partir daí eu possa tentar uma nova construção. Mas, Marta, sabe o que eu acho mais chocante? É a cena dos europeus vindo para o Brasil, tentando domesticar os índios. Isso é uma marca primeira da fundação, da descoberta do Brasil. Agora, o mais radical, eu acho que o teu artigo marca isso, o quanto segue operando a mesma lógica. Já se passaram quantos anos? Cristo! Porque nisso é o que a psicanálise fala. A repetição.
A repetição acontece quando? Quando alguma coisa não encontra possibilidades representacionais de simbolização para entrar no comércio associativo da consciência, né? Então, desde sempre o Freud vai falar daquele corpo estranho, né? Quer dizer, no começo ele falava do corpo estranho, do corpo patógeno, que não estabelece associação com o resto da consciência. Então, fica o tempo todo isolado, como uma patologia, alguma coisa que tem que ser extirpada, porque não conversa com esse projeto de desenvolvimento, de própria bandeira, né? Ordem e progresso, né? Progresso, mas com muita ordem, porque, né, não pode aparecer esse pedaço, né? Quer dizer, que mas Marta, nisso, lindíssimo. Não, tá incrível. Porque o ordem e o progresso aí tem a ver com o apagamento da diferença. Claro. Interessante. Claro. Porque é formatar uma certa ordem em função de determinado progresso. Porque me veio também, em nome disso, se fez de alguma maneira algo muito próximo. E tu queria relembrar o livro O Mal-Estar na Subjetivação, do Lebrun, onde ele justamente vai falar o quanto essa política do projeto nazista, que ali foi é interessante. Eu tive em Berlim, nos campos de concentração, é assustador. Só que isso segue sendo feito, mas de uma maneira um tanto invisível. Porque a gente tem um genocídio que aconteceu na pandemia, um genocídio que acontece nas favelas, um genocídio dos negros. A gente segue na mesmíssima lógica. Percebe? E isso é algo, enfim, impressionante, porque eu acho que tem algo aí, né, de uma discussão que você traz, importantíssima, que tem menos a ver com o Brasil, porque na verdade isso acontece também em outros países, né, mas que tem a ver com uma sustentação do pacto civilizatório e mais as condições necessárias para a manutenção desse pacto. E eu achei fantástico quando você, na parte, eu vou até retomar, que é super bonito, na parte da renúncia necessária à injustiça social, você começa a dizer assim, ó, discorrer sobre a genealogia da cultura em Freud requer percorrer o caminho que vai de Totem e Tabu, 1913, ao Mal-Estar na Civilização, em 1930. Quer dizer, você aí vai retomando uma bela discussão em relação a isso. Percebe, Marta? Porque, veja, não é importante marcar, porque é uma luta pela vida. É uma luta pela vida que se trata, e isso ultrapassa fronteiras. Vai lá, com você, desculpa. É que eu vou me emocionar. Eu acho que isso e acho que são coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, vou te dar um exemplo disso, né, que eu acho que é mais atual. Eu sei que a gente não pode falar muito, mas a gente tem que também admitir alguns equívocos da nossa esquerda. Vamos lá? Vamos lá, claro. Como não pode falar muito? Aqui nas lives pode falar, Marta, aqui nas lives pode falar tudo. Não, até é que a gente está nessa de que não pode nesse momento, né? Mas não é nada com relação a uma coisa mais específica. Não, mas Marta, mas eu acho que justamente poder falar disso é abrir possibilidades para isso. Então, porque eu acho que o que tem, por exemplo, eu escutei muito, né? Como um cara rico, barará, eu até consigo entender, mas como um cara pobre da periferia vai votar no Bolsonaro diante de quase 700 mil mortes? A minha pergunta é sempre assim, o que é morte na periferia? Você já parou para pensar nisso? Bela pergunta. A morte, para nós burgueses, brancos, né, moradores de zonas privilegiadas, é uma categoria. Para quem mora na periferia, né, que tem, por exemplo, o Mano Brown dizendo, tenho 27 anos e sou um furo na estatística, ou o Emicida, que escuta o rap pela primeira vez na vida dele, com 12 anos, e pensa, se eu chegar vivo até os 25, esse menino com 12 anos pensa isso, se eu chegar vivo até os 25, eu vou fazer isso da minha vida? Antes de a gente dizer qualquer coisa, né, ou de ter qualquer crítica, a gente tem que se perguntar o que é a morte para esse território. Claro, mas isso, você está sendo uma psicanalista de excelência, sabe por quê?
Porque assim como quando o sujeito fala da morte no consultório, a gente não sabe de que morte ele fala. Sim. Mas por que a gente supõe, quando fala da morte na periferia, a gente supõe que a gente sabe do que eles estão falando? E não tem a Lindo, menor Marta. ideia. Lindo, Marta. Ó, que pérola, vai lá. Né? Então, acho que isso é uma coisa que, então, que eu vou desenvolvendo um pouco escutar essa periferia, ou escutar essa pobreza, não no negativo, porque não é considerar que eu tenho algo que eu posso ofertar para eles, para que eles possam se reduzir a mais do mesmo, porque, afinal de contas, assim, ou você é dócil e obediente, ou você é rebelde. Todas as inconfidências, né? Todas as tentativas de rebeliões populares nesse país, a gente sabe do que deu, né? Sempre relegado a um lugar de barbárie, de terrorismo, de etc. Né? Então, poder escutar a positividade, escutar o que essas pessoas... Por isso que você começa com Canudos, né? Porque acho que Canudos é um emblema, porque a condição sertaneja é a imagem que eu encontrei mais preciosa da nossa contradição, né? Quer dizer, que é toda a história, né, de um engenheiro que acha que vai lá lutar pelos ideais republicanos, junto a uma comunidade bárbara que é avessa, né, aos ideais republicanos, etc., que tais como inimigos, e ele vai se deparar com pessoas absolutamente destituídas, depauperadas, né, em outro lugar. E essa eu me lembro que na época do Fora Temer, lá atrás ainda, né? Parece que está tão longe, né? Mas está tão perto. Na época do Fora Temer, o pessoal do Boulos, eu morava no Alto de Pinheiros. E o pessoal do Boulos, o Temer mora, não sei, eu saí do bairro, mas ele morava na frente de uma praça, né? E o pessoal do Boulos, do Sem Teto, vai fazer um acampamento na frente da casa do Temer. E o meu filho mais velho diz para mim, eu vou ficar lá. Que idade tem teu filho mais velho? Agora ele tá com 28, mas na época... Mas na época ele tinha que idade? Ele tinha 18, 19, acho que foi mais ou menos por aí, né? Certo. E não tinha jeito, eu vou ficar lá, eu vou ficar com eles, não sei o quê, papapá. Filho, vai dar bobagem, eles estão esperando todo mundo ir dormir, porque não pode pegar feio aqui, eles vão... Mais de madrugada você vai ficar lá. Não, vou ficar lá. Ia ficar ele, um grupo de amigos, etc. Que tais. Eu falei, tá bom, vou ficar acordada, esperando a hora que começar a dar problema. Eu vou lá recolher. Eu vou lá recolher. Olha, é um desespero barra orgulho, né? Assim, eu tenho que confessar também que poder, né? Ver um menino ali, né, tentando de alguma maneira mudar um estado de coisas também, enfim. E o fato é que quando é 1 da manhã, o cenário é de... tem os acampados na praça com sacos de lixo, o churrasquinho, né, quer dizer, aquela coisa bem, enfim, das ocupações. Algumas barracas, outros todos eram feitos de saco de lixo, amarrados nas árvores, não sei o quê, todo mundo em colchonete ou cobertor. Milhares de carros de polícia, camburão, gente com roupa de exército, aquela... Eu nem sei falar roupa quando tem aqueles escudos, tem um nome, isso, tropa de choque. E eu olhei aquilo, eu falei, gente, olha, Canudos está aqui. Claro. A desproporção de forças é a mesma, né? Quer dizer, a Sim, gente continua atualizando isso. Mas eu queria fazer uma subversão nisso. Porque olha que interessante, né? Eu lembrei do filme Leolo, que é um filme italiano. Ó. Sim. Lembra? Eu lembro. Que o irmão mais velho... O filme é sobre menino, mas me chama a atenção o irmão mais velho, que super fragilizado, passa o tempo inteiro fazendo academia, lembra, para ficar super forte. Mas o que eu queria apontar nessa subversão, que se aponta lindamente em relação à psicanálise, que isso também denuncia a fragilidade dessa polícia. Porque, veja, claro, um grupo de adolescentes com um saco de lixo, churrasquinho, uau, que potência, Sim. meu!
Sim, e tem Pra muito. provocar tudo isso, eu tenho orgulho, meu filho não saiu de lá orgulhoso, não. Ele saiu de lá, quando os policiais perceberam que tinham uns branquinhos ali, eles ficaram meio preocupados, né? Enfim, mas é isso, né? Quer dizer, essa desproporção o tempo todo presente, como se isso realmente fosse assim. Porque até, acho que quem fala isso, eu não me lembro se é o Suassuna ou se não me lembro, porque diz assim, se efetivamente as classes desfavorecidas desse país tivessem essa violência que todo mundo anuncia, a gente já ia estar morto há muito tempo. Claro. Porque existe uma desigualdade, né, numérica absurda, né? Então, se efetivamente fosse isso tudo, a gente já estaria morto há muito tempo, né? Então, acho que tem um pouco essa ideia, né, de, a partir das letras, dos racionais, do contato que eu fui tendo com isso tudo, de recolocar a pobreza num outro lugar, retirar ela desse lugar de acidente de paisagem e, como psicanalista, colocar a escuta a postos para dizer, bom, o que isto fala do sintoma dessa sociedade no qual a gente vive, né? Quer dizer, tomando toda a psicologia individual, também é social, claro, né? Mas eu acho que aí também tem um ponto importante. Quando você interroga, eu acho que aí está a virada, Marta. E estudos sobre isso está cheio, mas me parece que a grande virada é quando você diz, o que é a morte para esse sujeito? Isso é dar a ele o estatuto de sujeito. Sim. Percebe? Porque, né, porque a lógica sempre é essa aí que você... Por isso que eu li o parágrafo da filantropia. Eu tenho algo a dar para eles. Eu que fiz doutorado na USP, eu que sou psicanalista, eu que vou fazer um projeto social para ajudar esses pobres. Acho que a grande virada disso que você está fazendo é, quer dizer, como dar a esses sujeitos, a partir da condição do território deles, do laço social que organiza eles, e poder escutar isso como sendo algo da verdade, e algo, e mais, eu ainda faria uma outra subversão. O que esses sujeitos que estão à margem têm assim, a ensinar para os branquelos desse lado, claro, que muitas vezes não tem o mínimo senso ético de absolutamente nada, e que estão indo a psiquiatra atrás de psiquiatra, se dopando de medicação, porque não encontram uma porra de um sentido na vida. Esse é o ponto. Posso falar mais um? Ai, Marta, me perdoa, mas eu não resisto. Eu juro que eu não resisto. Tá bom. O livro Infância, em que engraçado, eu sempre esqueço, né? O Graciliano é um livro autobiográfico. Gente, leiam Infância, sabe por quê? O Graciliano não conseguia aprender na escola. Você lembra disso? Ele ia à escola, conseguia aprender. E sabe qual foi o encontro que revira a vida do Graciliano? O encontro com um amiguinho negro que andava de bicicleta. Você lembra dessa passagem do livro? Lembro. Tem um incêndio numa casa e ele vê uma negra carbonizada e ali ele é lançado para a vida. E ali algo acontece, porque eu acho que é um pouco isso, assim. Enfim, vai lá com você, eu me emocionei, porque eu acho que isso também entra na questão da importância, né, do encontro entre as diferenças. Eu aqui estou lembrando outra cena do filme, o filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, percebe? Enfim, vai, Marta. Enfim, tô adorando, vai. Estou emocionado aqui, vai. Vai, não, mas acho que isso é a mesma coisa, tomando na mesma medida, por exemplo, a dificuldade quando um advogado recebe uma mulher que tem 5, 6 filhos, 4, que seja 3, um com cada cara. O que essa mulher quer que eu faça por ela? Quem mandou ter um filho com cada cara? Vamos escutar, né, o que significa ser mãe na periferia. Por que existe tanta gravidez na adolescência? Porque tem
uma certa lascividade, uma libidinosidade excessiva, a culpa é do funk. Eu ia falar isso, a culpa é do funk. Ou a condição de respeitabilidade, que existe uma moral, né, muito bem estabelecida. A Cíntia Sati tem um livro muito lindo sobre a moral dos pobres, né, em que ela vai fazer um estudo dessas condições de respeitabilidade que está no pobre, mas casa limpinha, ou pobre porém honesto, que eu acho mais perverso ainda, porque a criminalidade já está embutida na frase, né? Que é um absurdo, né? Muitas vezes ser mãe é uma proteção, porque a mãe tem uma figura moral na periferia que protege muitas vezes essa menina de ser violentada, né? Protege essa menina de muitas coisas que a gente não imagina. Né? Então poder escutar isso, uma condição de respeitabilidade. E tem um ponto importante também, né? Que é uma área que eu circulo muito com a adolescência, é também um marco de passagem para a vida adulta. Sim. Na periferia. Sim. Ou mesmo uma mulher que mantém um cara bêbado e que bate nela em casa, né? Claro. E que ao fim e ao cabo, então, bom, ela gosta de apanhar, não é possível, mas o que significa você ser uma mulher que mora sozinha numa periferia? E o que significa, inclusive, você ser uma mulher que mora sozinha e ainda tem uma filha? Claro. Né? Um homem... Mas, Marta, eu lembrei de um caso que eu atendi na clínica escola, já que você falou de casos graves, eu acho que eu tô adorando essa subversão, porque eu acho que a ideia é revirar um pouco todo esse imaginário, fazer furos nele. Eu atendi uma mulher que ela foi no baile, na minha região lá se fala baile. O baile, vaneirão, essas coisas, enfim. E ela dança com um amigo dele, um cara extremamente ciumento. O cara chega em casa, dá uns 10 Rivotril pra ela dorme, ele era eletricista, ele pega o alicate na sua caixa de ferramentas e arranca todos os dentes da boca dela. Todos. Ela acorda, né, na verdade, sem dente, enfim, tá, né? E, obviamente, que diante da dor dela, a comunidade aciona, leva ela para a delegacia. E quando vai... Porque eu acho que esse é o ponto, Marta. Que eu queria fazer uma provocação com você agora. Porque quando vai para a delegacia, ela resiste a fazer a queixa e ela diz, ele fez isso porque me ama. Que ela toma esse ciúme e o ato dele como uma prova de amor. Como que isso é lido? Como que isso é lido desde o imaginário social do discurso? Vagabunda, sem vergonha, gosta de apanhar mesmo. Tá vendo? Ó, é dessa subversão que se trata, porque a gente também poderia fazer uma ponte com a classe média alta. Claro. Quantas mulheres se submetem a sevícias inúmeras que não são dessa ordem, mas são de um abuso moral, de um abuso estético, por exemplo, o cara que chega em casa e diz assim, ei, tá na hora de trocar os peitos, tá caído, não tá legal, percebe? Porque tem algo aí que eu gostei muito que você falou no teu texto, é como é que, a partir do mal-estar na civilização, como é que nós, enquanto civilização, lidamos com a questão do desamparo? Todos nós estamos submetidos. Vai lá, Marta, desculpa, pode seguir. Não, mas acho que é isso, a gestão, e aí, bom, você tem uma proposta, se você usa, né, que acho que o operador metodológico por excelência freudiano é a neurose, né, e se você toma ele como operador metodológico para entender o laço, a demanda da soberania é um problema. É um problema sobre o qual o Freud vai se debruçar. Quer dizer, se o Hobbes diz que o homem é o lobo do homem, o Freud não para aí, né? Porque desde o soberano, do pai tirânico, do totem e tabu, passando pelo superego, o que ele se propõe é poder pensar e pensar formas possíveis de liberdade, né? A partir dessa demanda neurótica mesmo, né? De um soberano que vá... Bom, a gente está vendo isso ao vivo e a cores, né? Quer dizer, não importa o que, mas se ele garantir para mim, né, a expulsão desse mal-estar, um pouco até na linha do que o Christian Dunker trabalha muito, né, no Sofrimento e Sintoma, que ele vai falar um pouco da lógica do condomínio, né? Quer dizer, que retoma a ideia freudiana das
dos grupos, das massas, né? Um de fora para eu poder manter a harmonia aqui, então alguém tem que estar de fora, né? Quer dizer, então a pobreza é justamente esse elemento que vai mostrar a contradição dessa vida de condomínio. E uma vida de condomínio não tem lei, ela tem legalidade. A gente não trabalha com legalidade. Nisso, ontem eu ia te mandar um artigo que eu escrevi, depois eu vou publicar. Manda! Sobre as eleições. Mas, que eu vou sustentar nesse artigo, que, na verdade, o Bolsonaro, ao invés de, veja, porque a impressão que a gente tem é que ele encarna o pai da horda, e aí eu retomo um pouco o que Lacan vai discutir, na verdade, de pai não tinha porra nenhuma ali, o que a gente tem é a mãe toda gozante, que submete os filhos ao seu arbítrio, ou seja, quer dizer, sem estar submetido, né? Terceiro, mas eu vou discutir algo importante, porque eu tenho impressão, e é uma hipótese, e eu queria te perguntar e colocar aqui em xeque ao vivo a coisa para todo mundo. Eu tenho impressão, Marta, que na verdade o que se realiza com a figura do Bolsonaro é a figura da Vossa Majestade o bebê. Sim. Que tudo pode, né? A quem, quer dizer, de alguma maneira, independente do que faz, se faz cocô, se faz xixi, se peida, se não peida, porque eu acho que tem algo aí importante quando você fala da memória, de uma impossibilidade, e aqui estou retomando o Sérgio Leclerc no livro Mata-se uma Criança, onde ele vai falar algo muito importante. Na impossibilidade de matar a criança do ideal, se assassina uma criança na realidade. Mata-se uma criança na realidade. E me parece que a impossibilidade de uma sociedade fazer um luto de um certo ideal de sujeito, de um certo ideal de família, de um certo ideal, faz com que siga-se nessa proposta de eleição de novos tiranos que representem, porque na verdade, e aqui, Marta, vou te fazer uma pergunta. Hoje, quem é que encarna a figura do maior tirano que existe? As crianças. Sim. Com você. Porque aí o outro termo do Lacan, quando ele vai usar o termo infância generalizada. Sim, porque acho que entendo o que você diz e acho que, e sim, dentro dessa lógica da soberania é isso, né? Quer dizer, eu sou aquele que é eleito e concordo com você que tenha essa ideia, né, de retomar essa questão do His Majesty the Baby, que está fora da lei, né? Claro. Porque se eu estou numa relação incestuosa, eu estou fora da lei, mantendo esse lugar no ideal, né? Eu estou sempre nesse, vamos dizer, o His Majesty the Baby é esse estado de exceção, né? De exceção no qual a gente vive, em que, inclusive, eu posso, num certo sentido, assim, eu posso usar e gozar do corpo do outro do jeito que eu bem entender. Claro, e mais, esse ideal, que é o que o Lajonquière vai trabalhar no livro Figuras do Infantil, onde ele vai dizer assim, e o Rinaldo também, recentemente. Sim, o Rinaldo ele tem um. Acabou de ir a Blumenau, a gente discutiu isso, né, pessoalmente, no seminário dele. Que esse ideal da criança, His Majesty the Baby, né, ele também vem acompanhado do ideal da família, do pai, da mãe e também de uma sociedade. Então, de uma sociedade mais que... E aí, vou interpelar você. Segue, né? vai lá. Num ponto que eu acho importante. Com um recorte de classe. Que acho que é fundamental e que a gente não pode esquecer nesse país, né? Esse His Majesty the Baby, né? Que fala do pai, da mãe, dessa criança. Está circunscrito a uma classe, porque... Não, mas aí as crianças mais pobres... Obrigada por lembrar isso. Eu acabei de dar aula na pós em Psicopatologia Infância e Adolescência, e por sinal, gente, a Marta compõe a pós-graduação em Psicanálise Clínica e Cultura do Hospital Santa Catarina. Obrigada por compor, Marta. Você é super bacana. Eu acabei de dar aula, eu passei para eles um vídeo da Unicef de uma menina. Você lembra? Que ela é vestida de rica, de classe média, fica sozinha na rua e tudo mais. Ai, que linda, tá precisando de ajuda, Sim, não sei o quê. Aí veste ela de pobre, todo mundo segura a bolsa. Não, você tem toda a razão, porque o que eu tô te falando é justamente esse ideal, é um ideal
é ele que é responsável pela inclusão e pela exclusão, que inclui alguns e exclui Mas outros. você percebe, para manter o His Majesty the Baby, alguém tem que estar de fora. Claro. É impossível ele se sustentar, né? E acho que essa é a lógica que o Freud apresenta pra gente no Psicologia das Massas, né? Quer dizer, é impossível você sustentar uma coesão se alguém não fica de fora, né? Quer dizer, porque o que mantém coeso é justamente esse que está fora, porque o que está fora vai me interrogar Marta, nas minhas contradições, né? Já que estamos botando o pé na jaca mesmo, e vamos embora na discussão, lembra das passeatas da passagem ônibus que culminou na deposição da Dilma? E ali foi algo muito importante. Eu queria discutir um pouco sobre isso, Marta, porque eu acho que é um tema fundamental e eu acho que é decisivo que vai para a eleição que vai acontecer agora. Você lembra que o que era uma reivindicação, e eu lembro da frase, o gigante acordou. Olha que frase, o gigante acordou. Bom, o que parecia uma tentativa de resgate da cidadania, indignação, se converteu numa demanda de retorno à ditadura. E eu lembro que eu estava em Paris na época, estarrecida, vendo adolescentes, aqui em São Paulo, na Paulista. Retorno à ditadura, retorno à ditadura, retorno. E ali, foi nessa lambança. E eu lembro que na época Bolsonaro era alguém ridicularizado. Você lembra disso? Sim. Cara, todo mundo ria de Bolsonaro. Meu, o cara é pirado, meu, maluco. Como é que... Marta, agora tu foi no meu coração. Percebe que tem algo aí que é estarrecedor. Se a gente retoma o fio da história, como diz Ana Arendt, como é que alguém que no Rio de Janeiro se joga de uma Kombi, que nem um roqueiro, ele se joga, na época que era deputado lá, sei lá o que ele fazia, se joga e ninguém segura ele, o cara se estatela no chão. Todo mundo ria de Bolsonaro. Como é que alguém que era, vamos pegar a figura do Tiririca, como alguém, né, que, assim, a figura do palhaço, como é que a gente faz essa passagem louca e muito rápida, ela Marta? Ela não é tão louca. Ela não é mas, tão louca, quando eu digo assim, não, louca no sentido assim, a gente não teve tempo para acompanhar, ela foi muito rápida. A gente dormiu no ponto. Vai lá, com você a palavra. A gente dormiu no ponto, né? Mesmo. Eu acho que primeiro teve uma acomodação. Retoma um pouquinho, eu falei do que eu vi. Queria escutar de você. O que você viu, Marta? Eu vi uma destituição sistemática. Só uma coisa. Na época, eu estava em Paris, eu organizei com o Paulo Indo, Psicanalista pela Democracia. O André de Porto Alegre, o Paulo Indo. E quem mandou para a galera toda os convites do Psicanalista pela Democracia fui eu em Paris. Sabia? Verdade mesmo. Não sabia. A gente fez o maior agito. O grupo do Paulo ali. Então, assim, e a partir disso, a gente tentou fazer. Aí teve o evento presencial na USP. Eu não fui porque eu estava em Paris. Eu estava nesse evento. Claro, não foi porque eu estava em Paris, mas eu ajudei a organizar, acompanhei, enfim. Né? Mas assim, eu estou falando do que eu vi. Eu queria escutar um pouco o que você viu. Qual é a tua leitura desse filme? Porque eu acho que é importante, para quem está assistindo, Marta, a gente poder retomar esse fio. Tá. Bom, eu não sou nenhuma analista política, né? Então acho que eu vou falar também de um lugar, de um entendimento que eu fui tendo de que foi sendo feita uma destituição progressiva da vida política, da importância da vida política. Começa com o mensalão, né? Em que a própria esquerda enaltecia e você via todas as categorias de garantias de direito penal serem jogadas no lixo. Aí você começa com a questão das evidências, né? Das evidências que podem prescindir de provas, né? Que culmina numa operação chamada Lava Jato, que é uma
eu acho que ali, né, quer dizer, vai se consumando esse projeto de destituição total de uma vida política nesse país, né? Porque aí você vai colocando, né, a política no lugar da corrupção, enfim, do não respeito, do estado É o lugar de exceção. delegado aos pobres. Exatamente, né? Você vai colocando a política, que é a possibilidade, né, de circulação de ideias, né, na vida pública, num lugar de horror, né? Quer dizer, quando aparece alguém que se coloca como o sujeito comum, ele vem responder, é quase como se assim, vem a destituição desse lugar de importância da política acompanhada pela ascensão de alguém que é o sujeito comum, com o qual eu posso me identificar. Né? Porque a política vem sendo sistematicamente atacada. Né? Quer dizer, acho que é isso. Começa lá. Mas eu acho que para quem está assistindo, pessoal, eu acho que é super importante. Marta, retoma você, vai. Não, o que é isso? Política. Porque política também assumiu um certo imaginário, né? Porque assim, retomando assim, desde a história, desde a filosofia, a política é a posição do sujeito diante da polis. Sim. É a possibilidade da circulação de ideias, a possibilidade de eu habitar, claro, né, com o diferente. E o berço da política, ele é grego, com o nascimento da democracia, onde, na verdade, e aqui eu estou lembrando, olha o quanto isso é antigo, né? Estou lembrando a defesa de Sócrates. Você lembra que ele foi acusado de não acreditar nos deuses, tararana, mas assim, o quanto a história é marcada por isso, mas na verdade a ideia da política é justamente, né, essa possibilidade dos sujeitos se encontrarem e decidirem juntos, a partir do pacto civilizatório, o destino da polis. Vai lá, Marta. Sim. Eu acho que foi isso foi sendo sistematicamente tirado, e acho que enfim, a gente dormiu no ponto, né? Muito. Mas em que momento e por que tu acha que a gente dormiu no ponto, Marta? Porque veja, o slogan era: o gigante acordou. E a gente tá dormindo por quê? Eu tava na rua e eu via, e foi desesperador, né? Uma mistura de coisas assim, gente de branco, é uma manifestação pacífica, passando na frente do JK, porque a manifestação aqui em São Paulo terminou no estúdio da Globo. Eu vi a meninada gritando pra gente no seu 4x4, entrando no shopping JK, dizendo: ei, você aí, sai do carro porque você também é oprimido. Eu falava: gente, isso aqui é um engano tremendo, porque sem luta de classe não é possível, né? E justamente o teor da manifestação era completamente avesso à questão da luta de classe, né? Tentava tirar de cena isso, de novo, na doce e alegre mestiçagem, da conciliação, né? Quer dizer, porque... Na falsa conciliação. Na falsa conciliação, né? Em que somos, né, todos iguais, estamos lutando aqui por um ideário comum, etc, que tais, né? E que você via que, de novo, toda a questão da luta de classe estava abafada ali, porque a ideia do movimento passe livre foi completamente subvertida. De novo, eu acompanhei muito o passe livre porque meus filhos ficaram super envolvidos. Mas tinha um valor, né? Era 90 centavos, não era? Sim, era 20 centavos. 20 centavos. Certo. Em que eu tomei... Eu dei um dos maiores foras que eu já dei na minha vida. Porque não, é verdade. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar, né? E poder se interrogar. Porque eu estava na USP com os funcionários e com esse discurso. Não, são os 20 centavos, não sei o quê. Vira uma faxineira para mim e diz assim: são os 20 centavos. Porque eu todos os dias saio sabendo quanto eu tenho no meu porta-moeda. E 20 centavos faz diferença. E aí eu me dou conta que eu sou uma fulana que nunca... Eu sempre estou assim: ai, será que eu tenho moeda? Claro. Né? Eu nunca contei as minhas moedas. Né? Claro. E como que a gente pode dizer que não são os 20 centavos? É nisso que eu te falo. A gente dormiu no ponto, né? A gente não escutou, a gente não soube escutar. Não são 20 centavos para mim, mas para cada faxineira, né?
Foi assim, essas coisas que quando você ouve, né? Ou você abafa, Mas é ou você interessante, fala, porque eu acho que tem algo importante. Que quando Freud, e eu quero. Teu artigo ele é precioso, sabe por quê? Porque ele consegue discutir a partir da psicanálise coisas importantes da política. bom. Uhum. O que se produz aí quando você diz assim, Marta, agora eu estou fazendo uma escuta da tua fala. Quando você diz a gente dormiu no ponto, a gente não escutou, sabe por quê? Porque tinha uma outra coisa em cima. Percebe? Uhum. Como se de alguma maneira isso também estava recalcado. E a gente também não pode escutar. Uhum. Porque lembra, e aqui estou lembrando, na época eu estava a Camille em Paris, e a gente fez uma foto com a Bela Recatada do Lar, lembra? Que era a esposa do tempo. E aquilo virou um slogan, e todo mundo. Mas assim, eu tenho a impressão, e aí eu acho que nesse sentido, outras coisas ocuparam a cena, como Freud diz. Por exemplo, no texto, no artigo que é célebre, Lembranças Encobridoras. Sim. Quer dizer, me parece que essa cena, quando você diz, e eu acho precioso, a gente dormiu no ponto, não me parece que a gente dormiu. Me parece que a gente não pôde ver, porque tinha outras coisas que estavam em cena. E nesse sentido, a minha pergunta para você é o seguinte: como tomar? Porque tem algo da história que não cessa de se escrever. Uhum. Nos dois textos fundamentais, recordar, repetir, elaborar, e depois repetir, recordar e elaborar, Freud vai discutir isso de uma maneira magistral. Ou seja, Sim. aquilo que não encontra lugar não cessa de se escrever. E na medida em que no Brasil, e você usou um termo que eu achei precioso também, como é que você usou do assalto de memória, como é que é? Contrabando de memória. Não, achei lindo. Expressão da Marta agora. Não, esse é o título de um livro, Os Contrabandistas da Memória, né? Que é muito lindo. Depois, então fala o autor para mim, porque as pessoas vão começar a perguntar aqui já daqui a pouquinho. Ai, Quem é o autor? agora Tá. eu Depois tu posta aí embaixo da live. Não precisa ser agora. Tá, mas eu queria. Então, só duas coisas importantes para a gente dar seguimento a essa mesma discussão sobre o fio que a gente perdeu aí na história. A gente perdeu um fio. Uhum. Foi um fio que se perdeu. Quando eu estive em Berlim, eu nunca vi tanto memorial na minha vida. E mesmo, juro por Deus, Museu do Holocausto, fui campo de concentração. E aí, tanto que eu fiquei tão mal, Marta, que quando acabou aquele troço, eu sentei com meus amigos no show e falei assim, gente, vamos beber uma cachaça, se a gente sobrevive a esse troço todo, porque não é possível. Deixa eu esquecer rápido tudo não, que eu vi. Destruído, você sai assim, esquartejado, uma merda daquela. Uhum. É do horror, juro, pior experiência que eu tive na minha vida, assim, dá vontade de vomitar. Uhum. Assim como quando estive na Argentina, também tem algo importante, assim como em Paris, aqui morreram tantas crianças vítimas do Holocausto, na Argentina também. No Brasil, o que tem? Nada. Então, e aí eu quero, para fechar a pergunta, retomar o livro do Gilberto Dimenstein, O Mistério das Bolas de Gude. Uhum. Que ele vai dizer assim, o que resiste ao tempo? Porque a minha pergunta, Marta, é de alguma maneira, veja, isso que aconteceu reatualiza para nós também, e nisso a subversão que eu achei linda que você falou, também nos dá a oportunidade de revisitar a nossa própria história. Porque o que a gente está vendo agora, ao vivo e a cores, é uma reatualização da própria história. E eu queria que você retomasse esse ponto. Vai lá, com você. Eu vou usar um exemplo que o Paulo Endo me deu uma vez, já que você falou dele bastante. Eu adoro, né? Paulo. O Paulo é um querido do coração. Não, mas eu vou te falar um segredo agora. Vou dedar o Paulo, sem vergonha ele. O Paulo estava no livro, mas aí ele escreveu um texto enorme, a lá Paulo Endo, como toujours, não? Eu digo, Paulo, tem que diminuir o texto. E ele se negou. Eu falei, cara, não posso fazer nada.
Uhum. Não Ai, foi que o texto pena. dele, Que pena. mas ele escreveu. Aham. Mas o Paulo me contou uma coisa que eu acho que talvez responda a tua pergunta, né? Que os Estados Unidos estavam tentando montar um memorial para Hiroshima e Nagasaki. E, bom, os memoriais americanos, né, bem no estilo dos Smithsonian, né, aquela coisa informativa, vídeos, entrevistas, jornal, assim, essa coisa, o Derrida vai chamar isso de mal de arquivo, né, quer dizer, você fica Ah, empapuçado de tanta informação. E pediu para o Japão, os Estados Unidos então pediram para o Japão que mandasse, né, material para eles comporem um memorial. E o Japão mandou a lancheira de uma criança carbonizada. Então quer fazer memória, né? Porque a lancheira da criança te coloca rente, né? É impossível você não ficar rente da experiência. pois é, mas olha, agora eu vou subverter essa cena. Olha como quando aparece a lancheira de uma criança, que é representante do que acontece também hoje. Essa mesma criança pode estar no lugar da tirana, a que todos devem servir, mas essa mesma criança também pode estar no lugar dessa que precisa ser protegida, cuidada e educada, porque aqui eu estou lembrando a frase da Arendt: se educa uma criança em nome da responsabilidade pelo mundo, não para proteger a criança, mas para salvar o mundo dessa criança. Pelo coletivo. Pode se tornar uma tirana e destruir o mundo. Sim, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo virar dejeto, matável, intercambiável, né? Com um corpo que pode ser manipulado do jeito que se bem entende, se está fora de uma certa ordem, que é um pouco essa ideia das notícias das crianças das balas perdidas. Tá, mas agora. Vai, Marta, vai. Não, que só para dizer que sempre me incomoda muito quando dizem, mas estava com a camiseta da escola. Eu sempre digo, e daí? Se estivesse pelada, tudo bem? Eu só consigo me sensibilizar quando ela está dentro do meu repertório, né? Que ela estava indo. Mas, ela Marta, estava tentando mas aí, sair desse lugar da barbárie. Não, mas aí eu vou te convidar para fazer uma discussão sobre isso. A escola cumpre um certo imaginário importante. Por isso que o discurso, toda criança tem que estar na escola. Porque é como se estando na escola, e aqui vou retomar a Liga Brasileira de Higiene Mental, essa criança fica também, é como se o Estado ali possa exercer uma tutela sobre a família e sobre a criança. Quase numa certa lógica de convertê-la aos ideais. Sim, é reduzir a mais do mesmo. Burgueses. Aos ideais burgueses. Tanto que, se essa criança vai para a escola, né, sem desodorante, a escola chama o conceito penal. Então, digamos, esse bamboleio é uma coisa para a gente pensar, acho interessante. Né? Manda o teu artigo, eu fiquei curiosa. Né? Porque eu acho que tem essa ideia do His Majesty the Baby, mas também a ideia do dejeto, né? E fica esse bamboleio nessa imagem da criança, né? Quer dizer, o que isso pode, enfim, trazer, né, de reflexão para a gente. Posso lembrar? Marta, a gente chegou no horário. Eu tenho que propor uma outra live para dar seguimento. Tá bom. Não, de verdade, mas ó, eu queria lembrar o Machado de Assis. Duas passagens para escutar um pouco, a gente encerra. Porque já são 10 horas. E, enfim, para não ficar também muito longa, tá? Mas propõe uma outra live, eu acho que precisa, tá? A gente agenda para semana que vem, o horário que for possível para você. Agenda a gente. Vamos lá, tamo junto nisso. Em prol do pacto civilizatório, certo? O conto magistral do Machado de Assis, Pai contra Mãe. Em que um capitão no mato negro, e o Machado de Assis também era negro, mata uma escrava negra grávida. E, vou dar mais uma volta, você lembra do filme Quanto Vale ou É Por Quilo?
queria escutar um pouco sobre isso, porque o teu artigo, e eu queria assim, escutar um pouco sobre isso. Eu tenho a impressão que o teu artigo faz algo muito próximo, que o Quanto Vale por Quilo faz, inspirado no conto do Machado de Assis, Pai contra a Mãe. Ele escancara. Cara, meu olho fazia assim a hora que eu assisti o filme. Uau! Ele quase saía assim, não, sabe aquela cena de parece desenho animado, do olho que sai, que salta? A atualidade desse conto, que me parece, é um tanto disso que se trata. Enfim, discutir um pouco sobre isso. Eu acho que é justamente isso, né? Quer dizer, essa coisa irresolvida, que não cansa de tentar se escrever e que sistematicamente é fagocitada, né? Por esse sistema de eliminar esse mal-estar, do não querer saber nada disso, né? Quer dizer, que a gente encontra a ressonância, que é um pouco, né, o texto que eu vou retomar do Freud, nessa divisão estrutural do eu, né? Das duas correntes mentais da perversão, também fazerem parte do próprio processo, né, de estruturação e formação do eu. Então, o quanto, se a gente pensa que os discursos sociais hegemônicos podem funcionar como restos diurnos, né? Quer dizer, esses sintomas sociais que vão sendo formulados, né? A partir desses restos que vão deixando pra gente, né? Então, num certo sentido, eu lembro o Rinaldo na minha banca de doutorado, de mestrado. Quem é que estava na tua banca de mestrado? Estava o Rinaldo e uma professora de Recife, Maria Aparecida. Enfim, o Rinaldo falou para mim uma coisa que serviu depois, né? Essas coisas que a gente escuta em banca, tipo, muitas vezes as pessoas que estão na banca não sabem o efeito. Porque o Paulo também na minha banca de doutorado falou umas coisas para mim que até hoje ressoam, né? Mas enfim, porque o Paulo Endo também estava na minha banca de doutorado. Mas o Rinaldo falou, né? Eles foram duas pessoas que me ajudaram muito. Total. Me ajudaram muito, né? Eu tenho uma gratidão imensa, sobretudo na qualificação e depois na banca. Mas o Rinaldo disse para mim, a vocação da psicanálise numa instituição é sempre fazer sintoma. Né? E eu acho que a vocação da psicanálise na política é fazer sintoma. Claro. Né? Quer dizer, é sempre fazer, a partir do mal-estar, tentar fazer. Né? O que a gente vai fazer? A partir daqui a gente vai fazer o quê? O saber fazer com esse sintoma. Né? Tá, então vou te deixar com uma pergunta cabeluda. O que pode um analista numa instituição? Porque eu acho que também, quando você fala do teu percurso, Marta, você fala que é difícil sustentar uma posição diante de um certo imaginário é fazer furo. Numa certa lógica, né? Sem cair na posição de exceção. Né? Porque eu acho que tem né? Ou você, né? Porque eu acho que a lógica, o imaginário colocado é ou você está dentro, ou você está dentro, ou está fora. Sim. E essa mesma posição de exceção é que autoriza uma série de barbáries em todas as classes sociais. Agora, nesse sentido, né, quando você fala, né, dessa fala dos colegas analistas sobre isso que se você fazia na ONG não era psicanálise, eu acho que é um ponto importante ser retomado, né, porque eu estou lembrando uma frase do Contardo. E tem um artigo eu sou velha, né, de 1900 bolinha, de 98, se eu não me engano, do Stazzoni, sobre a psicanálise em instituição. O que é possível fazer numa instituição? Demarcar o impossível. Porque justamente demarcar o impossível é o que torna possível. Mas eu queria retomar na próxima live, e a gente inclusive pode mudar a partir, né, retomar a lógica do texto, que eu acho que é belíssimo, mas assim, de que maneira, né, um analista pode intervir na polis? Percebe? Porque eu acho que... eu concordo com você, mas enquanto a gente continuar insistindo que a única possibilidade, o único modelo possível para a psicanálise é essa clínica eurocêntrica, não vai ter lugar. Então tá bom. Então a próxima live é como é que se faz uma clínica neurocêntrica. Tá bom? Marta,
Você é uma linda, beijo. Obrigada a todos pela presença, muitos elogios mesmo. A live vai ficar gravada. Te mando um zap depois pra gente agendar, porque assim, ó, a gente falou da primeira parte do teu texto só. Tá bom? Um beijo, pessoal. Tá bom, querida. Seguimos, Tchau, até a próxima. Beijo, seguimos. beijo. Obrigada, Marta. Beijo.